Então nós temos visto aí, além da supremacia que eu já falei, né, o tema central da carta, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, né? A gente viu lá já desde o início, só recapitulando um pouco, Colossenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, talvez a menor igreja para a qual Paulo já escreveu. Acredita-se que tinha algo em torno de 50, 60 membros, não se sabe ao certo, mas era uma igreja pequena de uma cidade também pequena. Colossos era uma cidade que pertencia à região do Vale do Lico, do rio Lico. Também é próxima a Hierápolis e a Laodiceia. Colossenses havia sido uma cidade muito grande, muito influente. Ela tinha a produção de um corante para atingir tecido, né? Então vem até daí o nome da cidade Colossos. E ela, ao longo do tempo, sofreu muito com terremotos e algumas catástrofes que fizeram com que a cidade fosse perdendo a sua importância, o seu tamanho, e também por uma nova rota comercial. Enfim, ela foi perdendo a importância e a influência que ela tinha. Ao longo da história foi relatado que era uma cidade muito importante, mas enfim, ao longo dos anos e sendo invadida pelo Império Romano, enfim, pelos gregos, ela foi sendo massacrada e ficou para trás, meio que ficou para trás. Sabe aquela cidadezinha onde tem a grande metrópole e tem aquela cidadezinha do lado que não dá muito certo? Então é mais ou menos isso. Cidade que não tinha muita atividade econômica, além dos tecidos, enfim. O que é importante a gente saber disso, né? Porque o apóstolo Paulo não foi ele que fundou a igreja de Colossos, ele ganhou para Cristo Epáfras, que foi muito provável o fundador da igreja de Colossos. E Epáfras, ele vai até Roma, onde Paulo está preso, né? Como a gente sabe, o apóstolo Paulo está preso, e de lá da cadeia, lá da prisão, ele envia as cartas a Éfeso, a Colossenses também. Ele estava preso e lá ele escreveu essas cartas. Ele teve conhecimento do que estava acontecendo lá na igreja em Colossos. E aí ele fala assim, eu vou então escrever essas cartas, e ele manda essas cartas para serem enviadas às igrejas. Então a gente sabe que havia, logo no início ali, uma heresia sutil, até talvez, que misturava um pouquinho de cada coisa. Então tinha um pouquinho de judaísmo, tinha um pouquinho de um pouco de misticismo, enfim, estava ainda bem, era o embrião de uma heresia que, ao passar dos anos e até o segundo século, ela se tornou muito danosa para a igreja, e que é o gnosticismo. A gente sabe que o gnosticismo ele começou ali, apesar de ter crescido muito no segundo século, né? Então, o apóstolo Paulo ele percebe essa necessidade, essa urgência de escrever aos Colossenses dessa supremacia de Cristo. Então, é sobre isso que vai falar o livro de Colossenses, né? E ele não começa já refutando logo de cara essa heresia que estava ali se iniciando. Ele começa falando sobre a grandeza de Cristo, e ele fala sobre a grandeza de Cristo e a supremacia de Cristo no Evangelho, na criação, também na igreja, no próprio ministério de Paulo também, a supremacia de Cristo em todas essas áreas. Aí logo após falar sobre quem Cristo é, ele fala dos perigos dessa nova seita, dessa nova heresia, né? Porque é muito interessante a gente pensar, quando você ouve um falso ensinamento que ataca diretamente a pessoa de Cristo, que ataca a Deus, que ataca o Espírito Santo, você percebe, você fala, opa, isso é uma seita. Então você já sabe, você percebe muito claramente quando você se depara com alguma heresia ou com algum ensinamento que é muito nítido isso, onde é muito gritante. Agora, quando é sutil, quando essa heresia ela mistura um pouquinho de cada coisa, talvez você tenha alguma dificuldade para perceber. Então é mais ou menos isso que estava acontecendo lá em Colossos. E é assim que o apóstolo Paulo começa. Então, ele é algo interessante também a gente olhar sobre Colossenses, é que há algumas palavras que você vai encontrar apenas ali. E sempre que o apóstolo Paulo vai se referir a Cristo, ele sempre fala, ele deseja, né, sobre o desejo do apóstolo Paulo, ele fala, olha, o meu desejo é que vocês sejam plenos, que vocês sejam completos. Porque Cristo completa.
Na verdade, não é Cristo mais alguma coisa, como essas heresias diziam, como o gnosticismo dizia. Olha, você conhece a Cristo, você já ouviu o Evangelho, mas você precisa também trazer para a sua vida alguma outra prática. Seja ela guardar algum dia, seja ela se abster de alimentos. Então, de acordo com o gnosticismo, essa gnose é o conhecimento. Então, você precisa aliar ao Evangelho, a mensagem que você já ouviu e recebeu. Você precisa também fazer mais algo para que você seja salvo. E eles diziam que só eram salvos aqueles que eram iniciados nesse conhecimento, que era algo místico. Eles não criam, os gnósticos não criam que Cristo era o Filho de Deus. Eles criam que Cristo era uma das emanações de Deus. Então, assim, não é o Cristo, era um. É mais um. Então, fica com o Evangelho aí, mas acrescenta mais isso aqui. E assim tem sido... esse é um pouco do contexto da carta. Hoje nós vamos falar sobre o último capítulo, do livro de Colossenses, o capítulo 4, de 2 a 6. Então, como a gente já vem falado aí, o tema é a supremacia de Cristo, É o tema central do livro. Talvez Colossenses seja o livro da Bíblia onde mais esse assunto seja abordado. Talvez o maior tratado cristológico de que a gente conheça. Porque, como eu falei anteriormente, como não há um ataque direto à pessoa de Cristo, como é muito sutil, então o apóstolo Paulo ele começa falando, olha, Cristo ele tem a primazia, ele tem a supremacia sobre todas as coisas. E aí ele vai discorrendo. Cristo é o cabeça da igreja. É algo interessante também a gente pensar com relação à carta de Efésios, elas são até parecidas, só que Efésios fala sobre o corpo de Cristo, a igreja. E Colossenses vai falar sobre Cristo, o cabeça da igreja. É até interessante o versículo que vai dizer assim, Cristo ele tem a primazia sobre o corpo, que no caso é a igreja, que somos nós, ele é o governo, o cabeça governa o corpo. Aí também fala sobre todo o principado e potestade, não que ele controle, mas sim que ele tem o poder sobre tudo. Então, até a ação que o inimigo tem, até a ação que os principados e potestades têm, elas têm um limite, que é estabelecido por ele. Então, Jesus Cristo é tudo o que o crente precisa. Se tivesse um título aí, essa mensagem, se a gente pudesse dar um título para ela, seria assim, Cristo é tudo o que o crente precisa. Então não é Cristo mais alguma coisa. Cristo tem a supremacia. Então, Cristo é o cabeça do corpo. Como eu falei, acho que anteriormente, a carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo estava lá preso em Roma. E alerta sobre o perigo dessa nova heresia. Essa foi a heresia mais combatida ao longo do Novo Testamento. A carta de João também, ela combate ao gnosticismo. Era algo muito perigoso, justamente por essa sutileza, talvez seja um pouco difícil de perceber. Então, você vai ver no livro de Colossenses lá, a plenitude, quando fala todo, quando fala do transbordez, quando vai se referir ao conhecimento. Então ele fala, olha, o meu desejo é que vocês tenham todo o conhecimento, que vocês tenham o pleno conhecimento para que ninguém vos engane. O meu desejo é que vocês tenham todo o conhecimento para que vocês não sejam enganados por vãs sutilezas, para que vocês não sejam enganados por ensinos de doutrinas humanas. Que eles achavam, sim, ser essas doutrinas que eles estavam querendo introduzir na igreja ali em Colossos, que poderiam salvar. Então ele escreve para alertar desses perigos. Sobre a estrutura do livro, a gente sabe que Colossenses é um livro bem pequeno. A gente consegue ler, se você investir aí 10 minutos do seu dia,
talvez no trajeto para o seu trabalho, enfim. Você vai conseguir ler a carta dos Colossenses. São 4 capítulos. O capítulo 1 e 2, ele prepara a doutrina. Então, lá onde ele vai dizer, né, sobre a doutrina, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo e também sobre esses ensinos, sobre essas heresias e os falsos mestres que estavam ali se instalando em Colossos. O 3 e 4 são a prática. É a prática, né? A semana passada, imagino que já foi visto aqui como que tem que ser, no caso, o tratamento do marido para com a esposa, de esposa para com o marido, do servo para com o senhor, do senhor para com o servo, do filho para com o pai, como que o pai trata o filho, enfim. A gente viu também todas essas relações, né, interpessoais. E agora no 4, de 2 a 6, a gente vai continuar vendo isso um pouco. E o tema agora, ele vai começar a falar sobre a vida cristã, a vida devocional, que também Cristo tem a supremacia, inclusive, pela nossa vida devocional. Né? Já foi visto aqui que eu falei das relações, então Cristo tem a supremacia. Então, como que o marido deve tratar a esposa? De acordo com o que a palavra de Deus diz que ele tem que tratá-la. Amando-a como Cristo amou a igreja. Como que o filho tem que se reportar ao pai? Tem que ser obediente em tudo ao pai. Como que o pai deve tratar o filho, não o irritando, não o deixando de repreender, enfim. Então, a gente sabe, né, a gente tem o conhecimento de que sem o que a palavra de Deus nos instrui sobre como tratar o nosso cônjuge, o nosso filho, a gente não tem condições de fazer dessa forma. Então, Cristo tem a supremacia, inclusive, sobre essas relações. E agora também sobre a nossa vida de devocional. Então, aí, se a gente olhar, a gente tem alguns problemas, né, identificados aí. A dificuldade de se compreender, né, a dificuldade de se entender a doutrina, né, de Cristo. E isso leva a uma dificuldade, né? Em que isso afeta? Qual é o problema de se ter uma doutrina errada? Qual é o problema de se ter uma doutrina errada com relação a Cristo? Isso afeta a nossa prática. Isso afeta a vida prática. Então, o apóstolo Paulo ele passa a mostrar, no capítulo 3 e 4, que não é diferente do que se possa pensar. Bom, não importa a maneira como você... Não importa aquilo que você acredita, mas desde que a sua prática seja correta, tudo bem. E ele vai mostrar que não. Vai mostrar que a doutrina é fundamental, a doutrina é a base para que se construa uma prática correta, uma prática que esteja de acordo com a vontade de Deus. Aí, não sei se ficou bem pequeno, aí é o esboço do livro, né? A estrutura do livro. Então, ele vai mostrar a supremacia de Cristo na criação, redenção, na igreja, na vida cristã, né, contra as heresias, que nem eu havia falado. Fala também de um despojar e revestir-se, ou seja, as obras da carne que se praticavam anteriormente. Então ele vai dizer, olha, vocês que receberam a Cristo, vocês não andem mais da forma como vocês andavam antigamente. Então vocês se despiram dessa roupa e vocês se revestiram de uma roupa nova. E isso não é algo que você vai trocando, igual como a gente faz diariamente. Você se revestiu agora com essa roupa nova, agora você não anda mais nas práticas anteriores que você andava, mas você não deve mais ficar voltando. Né? Ele fala assim, do modo como vocês receberam a Cristo, assim vocês andem nele, né? Andai. Então indica como tem que ser o modo de vida do cristão. Né? Não apenas a doutrina, mas sim a prática. Então, a supremacia de Cristo sobre todas essas coisas, assim, mais ou menos essa é a estrutura. A gente vai falar hoje aqui sobre o 4.2, né? A oração e evangelismo, que tem a ver com a nossa vida diária, né? A nossa rotina. É interessante a gente pensar que muitas vezes nós estamos onde fazemos parte do convívio que temos, seja no trabalho, seja familiar, e muitas vezes nos entristecemos com isso, queremos às vezes mudar de emprego. Não sei se você já teve essa tensão ou esse desgaste de querer, de orar para Deus, falar assim, Deus,
me arruma um outro emprego, pai, por favor. Não aguento mais trabalhar lá onde eu estou trabalhando. Só que muitas vezes a gente se esquece de que o nosso convívio ali naquele lugar, naquele emprego, ou na escola onde você estuda, a faculdade que você escolheu cursar, com aqueles colegas que você tem, ali você testemunha para eles. Ali você tem uma oportunidade de testemunhar e de levar Cristo para essas pessoas. E muitas vezes a nossa insatisfação, aí muitas vezes a gente aí começa a entender, né? Fala assim, mas Deus, queria tanto mudar de emprego, talvez essa é a minha angústia, não sei a sua. Muitas vezes eu já orei a Deus pedindo, Deus, queria muito arrumar outro emprego, me ajuda, Senhor. Também a gente começa a olhar uma coisa aqui, outra ali, mas aí a gente lembra e fala, olha, talvez seja a única oportunidade que aquele meu colega tenha de ouvir sobre o Evangelho, através da minha vida, e não só através da pregação, mas através do testemunho. Então é sobre isso que vai falar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, em Colossenses, no capítulo 4, de versos de 2 a 6, que é o texto que a gente vai ler hoje, né? Colossenses 4, de 2 a 6. Diz assim: dediquem-se à oração com mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Amém. Então o apóstolo Paulo começa falando sobre a oração. Como que tem que ser a oração? Como tem que ser a oração do crente, né? A oração do crente tem que ser perseverante. O que é isso, né? De onde que vem perseverante? É aquela que não desiste. Então o 4.2 vai falar isso sobre como tem que ser a nossa oração. E ele fala sobre outras duas características, né? Além da perseverança, ele fala que tem que ter uma mente alerta e um coração agradecido também. Então a perseverança, é interessante a gente lembrar lá de Jesus, quando ele fala no Evangelho sobre a oração, sobre o dever da gente sempre orar e não desanimar. Ele até cita a parábola, né, da viúva que ia importunar toda vez o juiz iníquo, né? E aí ela insistia sempre ali, ela estava sempre ali. Não que a gente muitas vezes ora insistindo, sabendo que é a coisa errada que a gente está pedindo para Deus, mas o nosso dever de orar sempre. O que ele está dizendo, na verdade, não é que a gente vai insistir em algo que a gente sabe que não é a vontade de Deus e a gente vai continuar pedindo insistentemente isso, não. O que ele está querendo dizer é que, diferentemente de um judeu, onde ele tinha a sua vida de devocional sempre com hora marcada e regrada através do relógio, ele está dizendo, olha, você tem que ter uma vida de oração perseverante, você tem que ter uma vida de oração devocional com Deus, de modo que isso seja natural na sua vida. De modo que isso seja algo normal, como você quando faz as suas refeições ou quando você bebe água. Como tem sido a nossa oração? Como é a minha vida de oração devocional? Aí eu lembrei do texto de Neemias. Não sei quantos aqui já leram o livro de Neemias, e ele tem uma situação, né? O livro de Neemias apresenta uma situação interessante, que quando eles estavam reconstruindo o muro, e Neemias participou da reconstrução do muro, né? Quando o povo voltou do cativeiro, Neemias foi lá e mão na massa, né? Enxada e bater massa e tijolo, vamos reconstruir o muro, porque a cidade está em ruínas. Só que eles começaram a receber ameaças dos vizinhos ali, os samaritanos. Então, como que tinha que ser essa reforma, essa construção aí? Como que eles tinham que fazer?
eles tinham que trabalhar com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Porque eles tinham que estar constantemente alertas sobre o possível perigo de uma invasão dos vizinhos samaritanos, né? Então, eles trabalhavam em constante alerta. Então, é essa a ideia que o texto aqui transmite, de que a nossa oração deve ser perseverante, no sentido de que a gente nunca deve desanimar, e a nossa mente deve estar sempre alerta. Como que fica quem está vigiando? Né? O vigia, ele fica a noite inteira acordado, e ele fica sempre atento para os movimentos que estão acontecendo ali na rua, né, do prédio onde ele vai cuidar. Então é assim que tem que ser a oração, igual Neemias. Tem que ser lá, ó, um olho no peixe e outro no gato. Está trabalhando, mas também está com a espada aqui. Está atento para quando, se viesse algum invasor, eles já poderiam ter a ferramenta certa. Aí tem um segundo exemplo, aí, o de Pedro, que muitas vezes é o nosso caso. Quem não vigia, pega a ferramenta errada, né? Quando Jesus fala para Pedro, né? Vigiai, Pedro, vigia. Satanás pediu você, né? Está peneirando você, mas eu roguei por ti para que você seja salvo. Mas Jesus deu o alerta para que Pedro vigiasse. E quando chegou a hora que os soldados se aproximaram, ele pegou a espada e cortou a orelha do cara, né? A ferramenta errada. Então, a ideia é que a gente persevere. Né? Como a igreja primitiva era perseverante na sua oração, quando eles se reuniam, né? Lá em Atos vai falar um pouquinho sobre isso, como que era quando a igreja primitiva se reunia. Eles se reuniam diariamente, eles participavam da ceia, eles eram unidos no mesmo propósito. Então, eles eram perseverantes na oração, né? Vigilantes. Né? Tessalonicenses vai dizer isso, né? Para que nós oremos sem cessar. Né? Também não é, muitas vezes eu falei aqui um pouco sobre como o judeu ele tinha a sua vida devocional, e muitas vezes isso se torna algo religioso. Então, assim, eu já orei hoje de manhã, então já tá bom, já orei, já tive o meu devocional com Deus, fiz a minha parte, agora Deus faz a dele. Olha, a gente sabe que não é muito assim que funciona. Se a gente tem que orar sem cessar, a gente tem que orar constantemente. Eu disse da questão de ser algo natural para você. Não estou querendo aqui estabelecer, né, nenhuma regra, mas que isso seja natural para a sua e para a minha vida. Então, a nossa oração tem que ser constante. Tem eu estava lendo num livro sobre um relato da igreja do pastor Charles Spurgeon. E aí chegou um visitante lá no templo, né? Ele quis conhecer a igreja, as instalações da igreja e tal. E falou assim, eu quero ver onde que é a casa de forças aqui, né? Aí ele falou assim, então, vamos lá. Aí embaixo do púlpito tinha um salão, onde as pessoas se reuniam. Centenas de pessoas ali oravam incansavelmente enquanto ele estava pregando. Então, a gente sabe que a oração, ao contrário do que a gente possa pensar em alguns casos, ela não é o último recurso. Ela é o recurso talvez mais necessário. Então ele falou assim, olha, é aqui que funciona a casa de força. Enquanto eu estou pregando, tem irmãos e irmãs aqui orando. Acho que eu pulei aí o slide, né, que fala que o que nós cremos determina a forma como nós agimos. E é algo interessante nós pensarmos também sobre isso, né? Sobre o pragmatismo. Hoje a gente sabe que o que dá certo é o que importa, então não importa se isso está certo. Então a gente tem como objetivo e a gente caminha em direção ao nosso objetivo sendo concretizado, independente se isso está certo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não, vai mostrar, no caso, que a doutrina errada leva à prática errada. Voltando agora, né, de 4:2. Então, aí como tem que ser a nossa oração? Vigilante, constante, para saber qual arma você vai usar. A vida devocional, né, a gente nunca deve desanimar. Só que também, isso não quer dizer que você deve
acordar de manhã, e aí você vai na padaria buscar pão, e aí você para e fala assim, olha, senhor padeiro, agora eu vou fazer uma oração. Aí você começa a orar na padaria, levantando a mão. Aí você vai, agora eu vou no caixa, vou orar, o caixa da padaria, vou orar agora. É algo interessante a gente pensar, nada que você não possa fazer isso, mas que você tenha isso na sua agenda. Você não pense que a oração ela é algo secundário, é um último recurso a que você vai buscar, mas sim o primeiro, né? Isso deve ser tão natural quanto respirar, porque a oração ela demonstra como é a nossa vida devocional, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Então, quando eu não oro, quando eu não entrego a Ele a direção, quando eu não busco saber o que Ele quer para mim, como que é o meu relacionamento? Como você se relaciona com alguém com quem você não conversa? Como você se relaciona com alguém que você não conhece? Então, quando nós oramos a Deus, nós mostramos a Ele, olha Deus, eu sei que a minha vontade é essa, mas eu sei que a sua vontade é melhor. Então, a oração ela não é uma forma de eu insistir para que a vontade de Deus mude, mas para que a minha vontade se conforme à vontade dEle. Então, isso se torna natural, né? Por isso que eu falei da questão aí, orar sem cessar, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Depois, se você quiser ler na sua casa, você pode ler lá, o finalzinho de Tessalonicenses vai ter algumas recomendações também do apóstolo Paulo sobre como tem que ser a oração. Então, a gente sabe que ela tem que ser perseverante, com mente alerta. E também, a nossa oração ela tem que ser com o coração grato. Tem que ter um coração agradecido. Quantas vezes a gente chega diante de Deus para orar e já chegamos com a nossa lista já de pedidos. Olha, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe o meu dia no trabalho, abençoe o meu chefe, abençoe a minha empresa, abençoe, e vai pedindo, e vai pedindo. Mas sem se lembrar que todo o cuidado que Deus tem tido conosco, que nos permite estar aqui hoje. Foi falado aqui, o Lei comentou, falou, olha, obrigado porque a gente pôde estar aqui hoje, porque nada nos impediu de que estivéssemos aqui hoje. É muito bom estar aqui, não é? Deus permitiu que você estivesse aqui. Quantos de nós agradecemos, muitas vezes, pelo transporte que nos leva ao trabalho? É mais fácil reclamar, né? Ainda mais para a gente que pega a condução aí logo cedo. Quantas vezes você já orou agradecendo, olha Deus, obrigado porque eu tenho um trem que passa perto da minha casa e me leva até o trabalho e me traz depois na volta do caminho. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas que servem através do trabalho delas. Obrigado pela vida do motorista que conduz o ônibus que me leva até o meu trabalho. Quantas vezes você já orou agradecendo por ter pão na mesa, por ter comida e saber que se Deus não te abençoasse, não te desse condições de ter isso, você não ia ter. Quantas vezes você já orou agradecendo a Deus pelo conforto que você tem na sua casa? Como que é a nossa oração? Ela vem de um coração grato, de um coração que demonstra a Deus a gratidão e reconhece isso? Ou não? Ou ela é já mecanizada muitas vezes. Nossa oração muitas vezes ela não tem especificidade nenhuma. A gente ora assim, olha, Deus abençoe lá a minha igreja, abençoe lá o pastor, abençoe lá os irmãos que trabalham com as crianças, abençoe o fulano, abençoe o ciclano, abençoe os missionários também, Senhor. A gente ora assim, a gente ora sem especificação, a gente é muito geral nas orações, né? É muito interessante quando a gente começa a ser mais específico. E ainda, além de ser geral, assim, né, os nossos pedidos, a nossa súplica, muita gente reclama, fala, mas Deus não me responde, eu acho que eu tenho dificuldade e não sei. Mas muitas vezes nossa oração ela é assim, Deus, obrigado, abençoe esse dia. Ou então quando agradece a Deus, obrigado porque tudo deu certo hoje. Obrigado porque meu chefe não chamou minha atenção. Sei lá. A gente poderia ser mais específico, né? Tem que ter propósito. Acho que é muito mais interessante eu orar pedindo que Deus satisfaça, Deus esteja lá suprindo as necessidades dos missionários, mas que eu dê nome para essas necessidades. Eu também eu também preciso das coisas. Eu sei o que o missionário vai precisar também. Então, se a minha oração ela é mais específica,
Acho que faz muito mais sentido, né? Então, como eu falei aí do coração grato, né? Isso é importante porque demonstra o seu relacionamento com Deus, que a sua vontade está de acordo com a dele, agradecendo pelo que ele tem nos dado, e também da perspectiva do apóstolo Paulo. Quando você lê a carta de Colossenses, você sabe, olha, ele estava preso. Ele estava lá em Roma, estava preso, estava aguardando o dia da morte, não sabia ainda muito o que viria, né? A pessoa que está presa não tem muita expectativa né? O cara está preso, está aguardando, estou aguardando meu julgamento aqui, está lá. E ele fala para que a gente ore. Alguém nessa condição, alguém que está encarcerado, alguém que está preso, tem um soldado romano do lado dele lá, olhando tudo que ele está fazendo. É o dia inteiro. Né? Alguém que está nessa condição, fala de ter um coração grato. Alguém que está preso, alguém que está privado dos seus direitos, e ainda não é porque é um bandido, um malfeitor, estava preso porque pregou o evangelho. Alguém que está nessa condição, fala, olha, ore, quando vocês orarem, meus irmãos, façam isso com ações de graças. Né? Esse é o contexto aí, né? Do pedido aí. Então a oração tem que ser mais específica, né? E ela é vital para a nossa vida com Deus, né? Já havia falado. E ele continua falando assim, olha, orem por mim também. Não é isso que ele fala no 4, no 3 lá? Orem por mim. Né? O apóstolo Paulo pedindo oração por quê? Né? O apóstolo Paulo pedindo oração para os irmãos de uma igreja pequena, que ele nem conhecia pessoalmente. O apóstolo Paulo pede oração por ele e pelo ministério dele. Porque ele reconhece, ele sabe que ministério não é carreira solo. Se o apóstolo Paulo, sendo quem é, pedir oração dos irmãos por ele e pelo ministério, quanto mais nós. Será que a gente não precisa também? Né? E a gente tem que lembrar de orar uns pelos outros também. Né? Na nossa oração, os nossos irmãos também têm que fazer parte dela. A minha oração, ela não tem que dizer sobre mim apenas. Né? Quando eu lembro de orar pelo missionário, de orar pelos que estão lá no Amazonas, nos ribeirinhos, aqueles que estão em dificuldade, quantas vezes por semana eu lembro disso? Quantas vezes por semana eu lembro de orar pelo meu irmão que está enfermo? Ou a minha oração ela é só sobre mim? Minha oração é só sobre a minha necessidade. Ele fala, olha gente, ora por mim, o apóstolo Paulo está pedindo. Orem por mim, porque eu estou preso. Orem por mim para que eu seja solto. Não é assim a oração dele. Orem por mim para que o juiz julgue a minha causa e veja que é uma injustiça que eles estão cometendo aqui e me libertem. Não é assim. A oração dele é para que ele tenha muitas oportunidades de pregar o evangelho. Ele já está preso, a gente sabe da condição dele. Ele está encarcerado. O irmão lá da igreja, né, Epáfras, que provavelmente era um dos que pastoreavam aquela igreja, foi lá com ele. Foi lá contar para ele. Estava preso lá com ele, ficou lá. E o apóstolo Paulo está preso e ele está falando, gente, orem por mim, não para que eu seja solto, mas para que Deus me dê oportunidades. E também a gente sabe que ele, sempre que pôde, aproveitou essas oportunidades e evangelizou todos os guardas que faziam parte da segurança lá. Todos os guardas que ficavam ali junto com ele ouviram o evangelho. Então o apóstolo Paulo aproveitou essas oportunidades e orava e evangelizava. Então ele pede, gente, orem por mim. Orem para que eu tenha oportunidades. Será que a gente ora assim também? Será que a nossa oração a Deus é assim, olha Deus, obrigado pelas oportunidades que o Senhor me dá. Obrigado, Deus. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, eu agradeço. Né? Sabendo da condição que ele estava, isso é um ensinamento, né, para nós também, uma aplicação. Não para que ele fosse livre, né? E não há nada de errado, nada condenável de você orar pedindo por suas necessidades, mas também por
por algo que você lembre. Deus, eu tô precisando aqui, lembrei agora. Não é nada disso, mas que ele entendia que a prioridade era a pregação da palavra. A prioridade dele era espiritual e não das necessidades ali do dia a dia, né? Então a gente vê isso no pedido dele, no pedido que ele faz aos irmãos aí, no versículo 3. Olha, orem por mim, para que Deus me dê oportunidades, para que eu possa pregar a palavra. E é por isso justamente que eu estou preso. Então se eu estou preso aqui, não é porque eu fui um malfeitor. Estou preso porque eu preguei a palavra. Mas ainda assim a palavra não está presa. Quem está preso sou eu. Mas o evangelho não. E aí ele continua, né? Falando sobre o testemunho para com os de fora. Não, ele vai dizer lá no 3, né? É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem também para que eu proclame essa palavra com a devida clareza. E agora no 5 ele vai dizer assim: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem as oportunidades. Quem são os de fora? Os de fora a gente sabe que são aqueles que não pertencem à família cristã, não pertencem à família de Deus, não conhecem o evangelho. Sem esperança, sem paz e sem perdão de seus pecados. São pessoas que estão perdidas. E a gente tem todos os dias no nosso convívio pessoas nessa condição. Então o apóstolo Paulo fala aos irmãos que eles vivam com sabedoria entre os que são de fora, para que através do testemunho deles, né, dos irmãos, esses fossem alcançados. Né? É uma exortação à conduta dos crentes, que essa conduta esteja de acordo com a fala. Então aí ele já mostra, olha, aquilo que você crê tem que estar de acordo com as suas ações. Né? Conta-se a história de um pastor que iria assumir uma igreja e aí o pessoal da igreja, né, acho que acontece também quando há um processo de seleção aí para pastores, e, enfim, o pessoal faz uma entrevista, né, investiga. Só que nessa igreja, eles colocaram um detetive particular atrás do cara. Só que o detetive não era crente. Aí o detetive seguindo ele por semanas. Primeira semana, segunda semana, ia onde o cara ia, onde o candidato aí, o pastor, o possível pastor da igreja ia, ele estava atrás. E resultado, 15 dias depois, observando a rotina dele, como tratava as pessoas, como dirigia, como tratava a mulher, como tratava os filhos, enfim, o cara se converteu, né? Ele não era crente, era ateu. Como seria se nós tivéssemos nos vigiando ao longo do dia, ao longo de semanas, algum vigilante, algum detetive, né, particular? Como seria? Qual seria o relatório que ele faria da sua, da minha vida? Porque é muito fácil a gente vir aqui com a nossa aparência de cristão toda semana, de domingo aos domingos, e a gente dizer assim, olha, está tudo bem, eu tenho feito as minhas devocionais, tenho orado, olha só, eu tenho sido um crente, nota 10. Mas lá no teu trabalho, você é o crente agente secreto. Mas lá na tua família, que tem pessoas que não conhecem a Cristo, também você não... Eles nem percebem que você é crente, né? Quão triste é para aqueles que não são crentes olhar para alguém que para alguém que não testemunha do Evangelho com suas ações. A gente tem... o assunto aí tem sido recorrente, né? A prática... ela vem de uma doutrina bem sólida, bem estabelecida. Então, aquilo que eu faço é resultado daquilo que eu creio, mas testifica aquilo que eu creio também. Né? Então, a gente tem que demonstrar para eles que são de fora, para quem não é crente, para aquele que não conhece a Cristo, aquilo que eu creio. Se eu creio, se eu digo que eu tenho que tratar a minha esposa, amá-la como Cristo amou a igreja, e sou um marido que maltrata, que é duro com as palavras, que
que não entende as necessidades da esposa, que não... Como que fica? Como que o meu vizinho vai dizer, olha, esse aí é um crente, mas eu sou o cara que mais grita dentro do prédio lá. O cara que mais fala alto, que mais fala palavrão. O vizinho vai olhar e falar, meu, tem alguma coisa errada. Ele sai para ir para a igreja de manhã e de noite, de domingo, mas de segunda-feira chega batendo porta. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não bate. Como que é a esposa, né? Como que é a mulher em casa também? Né? Submissa, assim, ela ajuda o marido na missão ali de ser o líder da casa, de ser o cabeça. Como que é isso? Como que é a criação dos meus filhos? Será que eles são os mais indisciplinados do condomínio? Será que são aqueles que batem no coleguinha? Como que é isso? Aí eu creio que eu tenho que educar o meu filho, que eu tenho que conduzi-lo nos caminhos do Senhor. Eu creio que eu preciso do ensino que a palavra tem, que a palavra traz, que senão eu não vou conseguir educar o meu filho. E aí eu creio em tudo isso, leio a Bíblia, conheço o texto, mas na prática não. Como que funciona isso? Como tem sido esse testemunho, né? Já caminhando para o final, né? Como que ele fala aí com relação à nossa palavra? Como tem que ser a nossa palavra? Ela deve transmitir graça, né? Temperada com sal, em algumas traduções vai dizer. A palavra graça, né? A palavra sal vem no grego é caritas, que é graça. O sal, ele conserva o alimento. Além de trazer um sabor, né? Quando a gente come algo sem tempero nenhum, é horrível, né? A comida de hospital não tem muito sabor, muitas vezes, né? A gente põe na boca e fala, nossa, é ruim engolir, né? Ou então, quando a gente está passando por algum tratamento, alguma dieta que restringe o sal, a ingestão de sal e tal, a gente come e não é muito legal. Só que também, o sal demais, comer uma comida muito salgada, ela também não é nada bom. Então, o que quer dizer, como que eu transmito graça? Como que o meu falar vai transmitir graça para quem está ouvindo? Quando eu sou aquele cara bitolado, né, que anda gritando os versículos da Bíblia e tal, e vai falando assim, é pecado, aponta o dedo e já abre a Bíblia e grita em voz alta, fala assim, você vai para o inferno, é assim que funciona? Não. Ali você pode ter ganho uma discussão, mas você perdeu a pessoa. A chance que você tinha ali para evangelizar alguém, talvez você já perdeu. Eu ouvi também um professor falando sobre algo semelhante a essa situação. O pai dele não era crente, ele era crente há pouco tempo, e um pastor foi visitar o pai dele. E aí o assunto vai, o assunto vem. Chegou lá no Evangelho de João, que fala, aqueles que não têm a Cristo, esse não é dele, né? Não são filhos. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e tal. Aí ele falou assim, eu sou filho. O pai desse professor, né? Que não era crente. Falou assim, eu sou filho de Deus. Aí esse pastor falou, não, você não é. Aí ele falou, sou sim. Ele falou, não, você não é, cara. Você não tem a Cristo, você vai para o inferno. O cara já logo no primeiro encontro já deu essa, né? Já deu no peito, né? Falou assim, não, você não é, você vai para o inferno. Olha, isso fechou a porta, porque depois esse professor relata que acabou para ele. Nunca mais o pai dele quis saber de ouvir a palavra, de ouvir alguma pregação, alguma mensagem, porque logo de cara o pastor chegou para ele visitando em casa e falou, não, ele vai para o inferno. Então, é interessante a gente pensar isso, que a palavra temperada, ela tem sal na medida certa. Então, ela transmite graça. E como que é isso? Quando a gente lê lá em Efésios, né, quando vai falar que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim toda aquela que for útil para edificar quem ouve, essa é a palavra que é agradável. Né? Porque a gente muitas vezes associa a torpeza só com o palavrão. Então eu não falo palavrão, sou crente, né? Então eu não falo palavra torpe. Mas o que você fala edifica quem está escutando? Aquilo que você fala transmite graça? Ou as pessoas olham para você e falam assim, nossa, esse daí é chato, hein? Como que é a tua fala? Ou você também gosta de falar alguma piada, você gosta de estar num ambiente onde são contadas piadas que não agradam, ou algo de duplo sentido que não edifica?
A gente sabe que tem, né? Quem trabalha em firma grande, né? Em departamentos onde tem vários colegas, geralmente tem grupos, né? O pessoal vai na hora do cafezinho e se reúne ali, começa a contar piada, alguma história ou outra, e aí você chega lá perto e aí, você quer saber o que estão falando, né? Vou lá. E aí o cara conta uma piada e você ri, você acha engraçado. Você está lá no meio, né? É uma torpeza. Ou então você mesmo conta. Você não vê problema em contar nada. Ah, não tem palavrão, beleza. Não tem palavrão, mas não edifica quem está ouvindo. Não tem palavrão, mas não aproveita nada aquilo que você está falando. Né? Isso nos mostra, né? Isso é um ensinamento para nós, né? Um alerta, enfim, como igreja, como cristãos que somos, né? Como família de Deus e crentes, né? Como tem sido o nosso procedimento, né? Voltando à supremacia. Cristo, ele tem a supremacia sobre a minha vida devocional, sobre o meu relacionamento. Será que o meu relacionamento com Deus demonstra isso para o meu próximo? Demonstra que ele tem a supremacia? Será que o meu relacionamento para com os de fora? Será que o meu relacionamento para com o meu pai, para com os meus pais, para com o meu cônjuge, para com os meus filhos, demonstra isso, que ele tem a supremacia? Será que a minha oração, a minha vida devocional, a minha oração, é claro que não é a religiosidade em si, mas sim o relacionamento, transmite isso? Será que o meu modo de falar transmite graça para quem ouve? Será que a minha palavra ela é temperada? Será que eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado? Como o apóstolo Paulo ele ora e ele fala, olha, que a gente aproveite as oportunidades. Então, muitas vezes a gente encara as oportunidades que temos como... A gente não vê a hora de acabar. Nossa, não vejo a hora de me formar dessa faculdade, né? Não vejo a hora de terminar a minha pós e não ter que vir aqui nunca mais, porque eu não gosto dessa gente, não gosto desse professor. Muitas vezes é isso que a gente pensa, a gente não vê a hora. Passa logo, fica torcendo, né? Mas essa pode ser e é que nós vejamos isso, essa situação, como uma oportunidade aberta por Deus, uma porta. Né? Que não seja, que a gente não enxergue isso como algo, olha, eu não aguento mais, Deus, passa, Senhor, por favor. Ou então, volta logo, Jesus, porque eu não aguento mais ter que todo dia ir para aquele trabalho. E eu não sei se você passa por isso, mas essa já foi muitas vezes a minha oração. Deus, não aguento mais. Não aguento mais acordar e de manhã chegar lá na empresa que eu trabalho e ouvir a mesma história, o mesmo papo, a mesma gente. Mas sem saber que muitas vezes essa é a oportunidade que Deus nos dá. E a gente ora pedindo, olha Deus, eu quero fazer a diferença no meio lá de onde eu moro, quero fazer a diferença no meu condomínio, mas você reclama do lugar que você mora. Não aguento mais morar lá. Nossa, gente sem educação. Né? Você reclama. Aí você ora a Deus, eu quero que a minha família, eu quero ser usado por Ti, Senhor, eu quero ser sal, eu quero brilhar. Muitas vezes essa é a nossa oração, a gente ora assim. E aí Deus te dá uma chance, um vizinho, ou então o teu parente lá que não conhece a Cristo, e você fala, nossa, eu não aguento esse tio, essa tia. A hora de ir para a igreja não vai embora. Então, assim, isso é o grande alerta para nós, né? A forma como a gente viu a doutrina ensinada no livro de Colossenses, e a gente sabe que da forma como nós recebemos a Cristo, temos a mensagem do Evangelho, e a gente deve andar. Então, a nossa prática ela deve ser coerente com a nossa doutrina. Porque a doutrina é a base, é o alicerce que vai sustentar essa prática. Então, que seja isso na nossa vida, né? Que através da nossa prática, ela testifique, ela ateste a nossa doutrina, uma doutrina saudável. Né? E então esse é o alerta, assim. Minha oração a Deus é que a gente, mais do que sair daqui conhecendo, né? Falar, eu estudei Colossenses lá na igreja, pô, que legal, mas que eu aplique isso na minha vida diária, né? Que a minha vida devocional saia da religiosidade
da mesmice, assim, do ritualismo, assim, de um formalismo, mas que ela seja, de fato, demonstre, através da nossa devocional, um relacionamento com Deus, né? Seja algo vital, algo vivo, não algo maçante, penoso. E muitas vezes a gente fala, nossa, devocional, tem que fazer, não fiz ainda. Então, muitas vezes você faz pela obrigação, você se vê assim, pô, passou o dia todo, eu não li a Bíblia, e aí você pega e lê lá meia dúzia de versículos com sono, vai dormir. Então, muitas vezes não demonstra que você tem uma vida devocional, né? Mas que você aproveite as oportunidades e ao longo do teu dia você tenha essa atitude, né? Que seja assim nas nossas vidas, né, gente? Amém. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de olhar para a Tua Palavra, Senhor, e de aprender sobre o ensino que ela nos traz. Muito obrigado, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor, que mais do que conhecer o que diz a Tua Palavra, Senhor, mais do que a leitura de um texto bíblico, mais do que um devocional, que o nosso relacionamento contigo, Senhor, seja vivo, Senhor. Tenha vitalidade, não seja algo maçante, não seja um momento mais no nosso dia, mas que seja o melhor momento do dia. Que a hora que nós formos orar, nós formos ler a Tua Palavra e meditar na Tua Palavra, Senhor, que seja o melhor momento do dia. Nos ajuda, Senhor, a também que as nossas orações, ó Pai, não sejam voltadas só para nós e que haja também gratidão no nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Assim nós oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.